Deixa eu falar uma verdade para você. A maioria das histórias que você escuta numa palestra, elas são inúteis. E não porque elas são mal contadas, mas porque muitas vezes não te levam para lugar nenhum. E storytelling sem intenção é só uma autobiografia em público. Se você tá aqui e quer aprender a fazer um storytelling de verdade, fica até o final do vídeo que eu vou te dar uma dica infalível ali para você criar uma história na hora de você apresentar a sua palestra. E se você não me conhece, eu sou o Johnny, sou psicanalista, treinador, palestrante há mais de 15 anos, desenvolvo pessoas e auxilio pessoas que querem pôr sua voz para fora e mostrar para o mundo o que tem dentro do coração delas. Storytelling virou uma palavra bonita. Eu falo que storytelling hoje é o novo pistache, tá em todo lugar. Todo mundo fala que utiliza, todo mundo acha que utiliza, todo mundo quer contar uma história o tempo todo. Só que pouca gente entende o papel real disso dentro de uma comunicação. A história, ela não existe só para emocionar. Muitas pessoas criam um storytelling achando que isso vai gerar uma emoção no público e dessa emoção eles vão chegar em algum lugar. Só que o storytelling bem utilizado, ele serve para organizar sentido naquilo que você está falando. Então, quando você consegue colocar uma boa história dentro da sua apresentação, ela gera 3 movimentos em quem está te ouvindo. Ela direciona a atenção da pessoa, humaniza a sua mensagem e conduz a plateia a um start, a um insight naquele momento. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar aqui como você utilizar o storytelling na prática, o que manter, o que tirar, o que colocar na hora de você montar as suas histórias dentro da sua palestra ou da sua apresentação. O principal erro do storytelling que eu vejo é que muitas vezes a história começa no ego e não na intenção, não na verdade, não naquilo que a pessoa realmente quer passar. Muitas vezes o foco da história está em elevar o palestrante, mas isso não conecta com o público. A pessoa, quando ela sobe no palco, ela sobe assim, agora eu vou contar algo marcante da minha vida, mas a plateia está só pensando assim, por que eu tenho que me importar com a história dessa pessoa? Então a história sem intenção, além de perda de tempo, ela gera ruído. Porque enquanto você está lá contando a sua história, das coisas que você fez, se vangloriando muitas vezes da sua conquista, a pessoa na cabeça dela está só pensando assim, mas por que eu estou ouvindo isso? O que isso está agregando para mim? Então, vou dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa está lá no palco e ela começa assim, não, porque quando eu tinha 20 anos, eu passei por um momento muito difícil na minha vida. E eu acredito que você possa ter passado, eu passei por momentos difíceis na vida, só que a plateia ainda não sabe o ponto que você quer chegar, qual o aprendizado que você quer trazer para ela e nem o que ela vai fazer com isso. Então a história colocada no momento errado gera mais confusão do que auxilia. Então o storytelling, ele não é só sobre fatos, é sobre a mudança de percepção que você vai gerar na pessoa. Então o que conecta não é o evento, mas é o insight, é o movimento interno que isso gerou nas pessoas. Então pensa assim, para você contar uma história que conecta durante a sua apresentação, eu vou dar 3 passos simples aqui para você utilizar. Pensa assim, onde eu estava, esse é o primeiro ponto, qual foi o conflito real que eu passei, então você tem que ter um conflito e o que mudou depois disso, porque o que mudou você vai utilizar para gerar um insight na pessoa. Se a sua história não conecta, não faz isso, a sua história vai levar a pessoa do nada para lugar nenhum. Então, vou dar um exemplo aqui que você pode colocar. Eu posso chegar na palestra e falar assim, olha, antes eu pensava que eu tinha que ser perfeito na hora de falar. Esse é a preparação, isso é onde eu estava. E aí vem o conflito. E isso me travava totalmente. Eu subia no palco e não conseguia transmitir aquilo que eu queria falar. E aí depois vem o momento da virada, o que mudou depois disso. E eu entendi que clareza gera muito mais conexão que performance. E parei de me preocupar como eu falava e passei a me preocupar com o que eu falava. Percebe? Então tem uma história onde eu estava, o desafio e o que mudou depois do desafio. E no storytelling, muitas pessoas acham que tem que pôr emoção, tem que atuar ali. Só que muitas vezes, quando você põe muita coisa, quando você dramatiza demais, a plateia começa a desconfiar da história. Então a conexão ela não vem desse exagero, você não precisa ser ator para contar uma história, porque a conexão vem da verdade específica que está ali no que você está contando. Então, por exemplo, você pode trocar as frases que você soltava por sensações que são mais concretas. Então você pode dizer assim, ao invés de você dizer, nossa, foi um momento muito difícil que eu passei, você pode dizer, nossa, eu saí daquela reunião com a sensação de que eu não tinha sido ouvido. Por quê? Porque se eu falar momento difícil, para cada pessoa vai ser uma ideia de momento difícil. Agora eu estou traduzindo em sensação como eu me senti naquele momento. E aí eu estou falando, eu me senti
que eu não tinha sido ouvido. E aí a pessoa vai saber exatamente, especificamente, o que eu estou querendo dizer e ela vai se conectar com um momento igual, onde ela se sentiu não ouvida. Então, uma história bem contada, ela não gera aplauso imediato. Na verdade, ela gera silêncio, mas é um silêncio atento, onde as pessoas querem receber mais daquilo. Então, uma boa história não é aquela que você vai perguntar se as pessoas gostaram da história, mas se elas se viram na história que você contou. A ideia é que depois da história que você contou, depois de todo o storytelling, a pessoa se pergunte: isso poderia ter acontecido comigo? E se essa for a pergunta que fizer, sim, você se conectou com essa pessoa. Então, um storytelling bem contado, bem criado, ele prepara a mente da plateia para a próxima ideia que você vai trazer. Então, as histórias não existem para destacar algo, mas sim para criar uma ponte dentro da sua apresentação. E isso pode ser dentro do seu processo de venda, dentro da sua palestra, dentro da apresentação de resultados, dentro de uma conversa. A história pega você de um ponto, cria uma ponte para você trazer a sua ideia real no processo de comunicação. Então, quanto menos claro for o processo de transformação da sua história, mais você vai ter que se explicar, porque não conectou com as pessoas. E se você quer conectar com história, pare de ficar pensando assim, que história eu vou contar? E comece a se perguntar qual mudança eu quero provocar na pessoa, porque da mudança vem a história, e não a história que traz a mudança. Então, quando o storytelling está bem colocado e ele vira estrutura, ele deixa de ser um enfeite e a sua comunicação muda de nível. Então, numa palestra, numa apresentação, num pitch de venda, a história ela não vem só para florear o que você está fazendo, ela vem sim para estruturar o passo a passo daquilo que você está querendo comunicar. Então, lembra sempre que toda a história precisa conduzir a pessoa para algum lugar e que esse algum lugar é o lugar que você quer gerar a transformação na pessoa. E se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo se conectou e gerou uma transformação em você, comunica aqui para mim, deixa seu comentário aqui embaixo para eu saber se foi útil para você, se serviu. Aproveita, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, não se esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.